confesso pra vocês que eu não entendo porque eu vi tantas pessoas falarem mal do dorama O Amor de Cinema. Eu acho que a gente precisa assistir os doramas sem muitas expectativas para que a gente não se frustre, porque talvez muitas pessoas tenham acreditado que ele fosse um dorama clichê, mas na verdade ele não é esse dorama clichê. Ele, na verdade, fala sobre coisas muito importantes e tenta também fugir um pouco do óbvio. Eu me conectei muito com os personagens, principalmente com o personagem principal, porque ele é cinéfilo desde criança, né? Ele gosta muito de filmes e tudo mais. Eu acho que ele também tentava suprir uma falta, né? Principalmente a falta dos pais, porque ele foi criado com um irmão. E a história dele é muito triste, porque ele perdeu os pais, né? E o irmão também abdicou muito da vida dele para cuidar, né, dele ali. E por outro lado, nós temos também a Mubi, que queria muito a atenção do seu pai ali, mas só que ele estava correndo atrás do sonho dele de ser cineasta. Ele acreditava que se ele trabalhasse muito, que se ele se dedicasse, ele iria conseguir ter sucesso, né? E ele sustentava a família, então assim, era complexo para ele também, sabe? A gente vê muito o lado dela e depois com a progressão dessa trama, a gente entende também um pouco o lado dele, porque ela vai se tornar cineasta para provar que ela consegue fazer um filme, ao mesmo tempo que ela consegue cuidar da vida e não negligenciar nada, mas ela sim negligenciou alguns relacionamentos, principalmente com a mãe dela. E na hora que o bicho pegou, que ela não tinha mais aquele patrocínio que ela tinha e que ia precisar se desfazer, né, da produção, ela ficou com aquele peso nas costas, porque na cabeça dela era só simplesmente, beleza, não tem mais patrocínio, então não vamos mais fazer. Mas não, ela tinha pessoas para cuidar, pessoas que dependiam dela de continuar a produzir o filme. Então ela viu que realmente o pai dela não estava vivendo uma vida fácil. E a gente também acompanha a história do irmão, do principal, que se dedicou a vida toda e no final ele já não estava mais querendo viver, não tinha mais sentido para ele viver, mas todos ali, né, estavam assim, não, você vai conseguir. E, gente, e foi muito lindo de ver. E temos também os personagens secundários que trazem uma reflexão, né? Ela se deixou levar e acabou se anulando por causa do relacionamento. Ninguém pediu para ela se anular, na verdade ela fazia as coisas para agradar o namorado porque ela quis, mas aos poucos isso foi pesando muito na vida dela. E depois de 5 anos, depois deles terminarem, ela foi entender melhor e eles também tentaram assim reatar, tentaram ter uma amizade, mas aquele casal, ele não existia mais, já não eram mais as mesmas pessoas. E depois de tantas lições que esse dorama passou, eu acho muito injusto dizer que ele foi um dorama ruim. Ele só simplesmente não teve aquela vibe de romance clichê, né? Não foi aquela coisa que a gente espera, cheio de passeios no parque, né? Cheio de coisas engraçadas. Mas ele entregou, sim, muitas lições de vida, como eu falei aí. E por isso eu acho que ele foi um dorama, assim, maravilhoso. E vocês já assistiram? Comenta aqui o que você achou.